E bom, vamos começar então, né? O que eu trouxe como assunto principal aqui dessa nossa aula? Mostrar para vocês o quanto esse tratamento da síndrome dos ovários policísticos, ele é multidisciplinar e ele envolve mudanças no nosso estilo de vida. Então, não existe nenhuma pílula mágica que vai possibilitar esse tratamento, que vai fazer com que a gente consiga ter a remissão dos sintomas e a redução dos riscos que a síndrome dos ovários policísticos traz para a nossa saúde. Mas existem mudanças muito efetivas no nosso estilo de vida que possibilitam essa mudança. Inclusive, trouxe uma apresentação aqui para mostrar para vocês, né, da SOP, acho que vocês estão visualizando bem, deixa eu só aproximar um pouquinho mais aqui. Tá dando para visualizar bem aí? Ou não? Tá legal, né? Perfeito. Então, essa nossa aula, porque o anticoncepcional não trata as síndromes ovários policísticos e o que fará a diferença. Então, bom, contei já um pouquinho da minha história aí para vocês, né? Eu sou uma mulher com síndromes ovários policísticos, foi justamente essa condição que me trouxe para a profissão que eu tenho hoje, né? Nutricionista. E se não fosse a síndrome dos ovários policísticos, eu não estaria aqui atendendo consultório, até porque quando pequena, adolescente, não tinha o mínimo interesse sobre nutrição, né? Nunca tinha pensado assim na minha vida em ter feito nutrição, em ser uma nutricionista. Não tinha bons hábitos na minha família também, vim de uma realidade muito diferente da que eu tenho hoje com relação ao estilo de vida, né? Então não foi uma cultura que nasceu comigo ou que eu cultivei na minha casa desde pequena com os meus familiares, não. A síndrome dos ovários policísticos foi o que me trouxe essa necessidade de transformar o meu estilo de vida, né? Buscar o estilo de vida mais saudável, percebendo que muito nova ali, desde adolescente, eu já estava vivenciando uma série de disfunções por conta desse problema de saúde que eu fui diagnosticada, né? Mais ou menos ali com os meus 14, 15 anos eu recebi o diagnóstico, não me lembro ao certo agora, então posso errar ou passar essa informação para vocês, mas o que eu percebia, né, desde o meu primeiro ciclo menstrual, eu tinha muitas falhas na minha menstruação, então tinham meses que elas não vinham, meu fluxo era muito intenso, ficava ali 8 dias menstruada, bastante sangue, tinha cólicas menstruais muito intensas também, e comparado às minhas amiguinhas, que não tinham síndrome dos ovários policísticos, eu percebia que, assim, elas sempre tinham aquela data ali para a menstruação vir, e eu não tinha, né? Então, eu nunca sabia, era sempre surpreendida com a minha menstruação. E ela, por muitas vezes, né, falhava. Então, eu tinha muito quadro de amenorreia, que é bem característico da SOP, e a partir disso, eu comecei a ganhar peso também. Então, eu ganhei cerca de 15, 20 quilos aí, né, a partir da minha idade fértil ali, quando eu comecei a menstruar, veio também esse acúmulo de peso maior depois de alguns anos, que conversa muito também com a síndrome dos ovários policísticos, e isso começou a agravar todos os sintomas. Então, além do primeiro sintoma que eu tive, né, que foram os ciclos menstruais irregulares, eu também comecei a ter muitas acnes, também comecei a ter dores muito intensas aqui na minha região pélvica, então isso é muito característico da SOP, pelo fator inflamação, né, muita dor nessa região. E em uma das vezes que eu fui ali no ginecologista, eu relatei essa dor, ele foi fazer o exame transvaginal comigo, e a partir desse transvaginal ele viu também um cisto aumentado no meu ovário. Então esse cisto estava medindo ali quase 6 centímetros, eu comecei a ter muita dor nas pernas, além dessas dores pélvicas, e aí eu fiquei muito triste, muito chateada, porque mesmo muito nova, esse médico já queria que eu usasse a glifage, né, a metformina, que é um medicamento utilizado para resistência à insulina, diabetes, para diabetes não era uma vontade minha fazer uso dessa medicação porque eu era muito nova. E aí eu comecei a pensar, né, poxa, eu sempre fui muito curiosa, né? Sempre fui muito estudiosa. Eu comecei a pensar, poxa, não existe nada que eu possa fazer além disso, né? Para resolver essa minha condição, para melhorar. E foi ali que eu comecei o meu processo de mergulhar profundamente nos estudos a respeito da síndrome dos ovários policísticos, tendo tomado a decisão de não usar essa medicação, né? Não que não seja um bom remédio na SOP, mas eu queria fazer outras coisas, né? Outras intervenções
menos possibilidade de efeitos colaterais, mais naturais, antes de testar. E aí cheguei ao ponto de nunca experimentar usar metformina ao longo de toda essa minha jornada. O médico falou que eu não emagreceria se eu não usasse, né? Eu já estava num sobrepeso ali num grau 1 de obesidade, mais ou menos. Ele disse que eu não emagreceria se eu não usasse essa medicação. E mesmo assim eu emagreci, insistindo muito em desenvolver um novo estilo de vida. Né? Então, eu mudei completamente a minha vida a partir dessa condição que me foi apresentada, e é muito interessante como as dores na nossa vida também nos dão a possibilidade de aprender com elas, né? Porque eu fico pensando, caramba, se não fosse esse problema, que me gerou um grande desconforto, realmente uma insatisfação muito grande, provavelmente eu não teria encontrado um dos meus maiores propósitos, né, que é atuar da forma como eu atuo hoje, ver tanto sentido na profissão que eu tenho. Então, a partir desse processo, eu também comecei a acompanhar com uma nutricionista, ali eu me apaixonei pela nutrição, comecei a mergulhar fundo nos estudos, né, escolhi essa faculdade, e não me arrependo nem por um minuto, que foi o que me salvou, né? A nutrição me salvou, o estilo de vida saudável me salvou. Então, para mim, tudo isso tem um sentido muito grande e é um prazer poder compartilhar também um pouco desse conhecimento que eu acumulei, né, ao longo de todos esses anos aí, tanto na prática de consultório, quanto vivenciando as síndromes ovários policísticos na pele, né, do que pode ser feito para que a gente possa aí controlar essa condição que acaba aí tirando grande parte da qualidade de vida das mulheres, da autoestima das mulheres, afetando não apenas a saúde física, mas também a saúde mental. Então, SOP está longe de ser um problema pequeno, é um problema grande que pode se tornar maior com o tempo se a gente não tiver os cuidados necessários. Mas isso não é uma possibilidade, né? Porque não estamos aqui à toa. Então, todas vocês que estão aqui comigo, e agradeço muito pela participação de todas, têm um motivo para estarem aqui, né? Vocês com certeza querem melhorar. Então, juntas, a gente consegue aí enfrentar esse processo de uma forma mais leve e ver sentido também, apesar das adversidades, né? Para seguir firme ali no estilo de vida que vai permitir que a gente consiga viver com muito mais qualidade e chegar àquele ponto onde a SOP está tão controlada que parece que a gente não tem mais, apesar de nunca conseguir curar este problema. Não existe uma cura para a síndrome dos ovários policísticos. Bom, então a ideia é entender a SOP e sair desse ponto de só controlar os sintomas para agir na raiz do problema. Então a gente precisa entender, cara, o que de fato vai ser efetivo, né? Para que eu consiga controlar essa série de desequilíbrios e disfunções aqui que estão fazendo parte do meu corpo a partir deste distúrbio. Para quem não sabe, a síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio endócrino, né? Então, ela não está acontecendo apenas aqui na nossa região ginecológica. Ela está afetando o nosso corpo de maneira sistêmica. Então, começa a influenciar no nosso perfil lipídico, né, na forma como o nosso corpo metaboliza o colesterol, começa a afetar no nosso risco cardiovascular, começa a afetar a nossa sensibilidade à insulina, induz maior acúmulo de gordura, afeta os nossos hormônios androgênicos, né, que são hormônios masculinos que começam a ficar acima da média das mulheres, nas mulheres com síndrome dos ovários policísticos, e esse aumento dos hormônios androgênicos começa a gerar uma série de sinais e sintomas de desequilíbrios ali no nosso organismo, que são os que mais nos incomodam, né? Então, essa aula não é exatamente sobre o que é a SOP e o que ela causa, mas eu acho muito importante pincelar esses pontos também, para que vocês possam ter entendimento maior do que vocês estão enfrentando, né? E como a gente resolve todas essas variáveis aí dentro da síndrome dos ovários policísticos. Bom, quando a gente tem um aumento dos níveis dos hormônios androgênicos, os sintomas que mais nos incomodam são aqueles que começam a afetar realmente a nossa fisionomia. Então, crescimento de pelos em excesso, queda de cabelo, para algumas mulheres, uma alopécia de padrão mais frontal, né? Então, aquela alopécia androgenética com um padrão mais frontal, uma queda capilar de padrão mais frontal. Também pode acontecer de ter muitas acnes no rosto, no corpo, acnes mais hormonais. Então, quando a gente cuida desse problema da forma como deve ser tratado, né, a gente consegue reduzir essa produção de hormônios androgênicos e ter
a remissão destes sintomas. E um dado muito relevante para você não se sentir sozinha nisso, né? Não que seja uma coisa boa participar desse grupo de mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos. Se a gente pudesse escolher, né, não teríamos desenvolvido, mas já que a gente tem, saiba que você não é a única, tá? É mais comum do que a gente imagina. A prevalência que a gente vê nos estudos científicos das síndromes ovários policísticos, ela varia muito de país para país, tá? Mas essa prevalência varia aí de 6,6% a 35,3%. Então, em algumas populações, esse número chega a 35% das mulheres. Olha que relevante é esse número. Além do que, em média, 50% dessas mulheres não sabem que têm síndrome dos ovários policísticos. Por quê? Porque os médicos não pedem os exames que são necessários, muitas vezes, existe muito essa negligência na parte do diagnóstico, né? Então não fazem os exames necessários, não ouvem essas mulheres, né, para estarem atentos aos sinais, né, levantar essa hipótese, essa possibilidade de ser a síndrome dos ovários policísticos. E aí depois que a gente levanta a hipótese, a gente começa a testar com os exames de sangue, exames de imagem para confirmar mesmo esse diagnóstico, né? Mas é muito alto o número de mulheres que estão desenvolvendo e que já desenvolveram esse desequilíbrio, essa disfunção. E é muito importante que a gente entenda o nosso papel, né, nessa história, porque precisamos ter muita autonomia no cuidado com a nossa saúde. Se a gente percebe sinais, sintomas de desequilíbrios, a gente não deve se contentar com um profissional da saúde que nos fala que está tudo bem, né? Porque, poxa, eu não estou me sentindo bem. Tem vários sinais e sintomas de que as coisas não estão legais aqui por dentro. Como é que você me diz que está tudo certo, que não precisa de nada, que é só tomar um remedinho e pronto, acabou? Então, entendam o papel de vocês também como protagonistas nesse tratamento para fazer o que precisa ser feito aí e conseguir controlar todos esses sintomas. Outro dado muito relevante, quis trazer alguns números aqui para vocês entenderem que não estamos de brincadeira, tá? Mais da metade dessas mulheres desenvolvem diabetes tipo 2 depois dos 40 anos. Então, por essas disfunções metabólicas que vão acontecendo com o tempo, ao longo dos anos, a partir da nossa idade fértil, né, para as mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, e a resistência à insulina, que é um fator muito prevalente na SOP, depois dos 40 anos, a gente costuma abrir um quadro aí de diabetes. Só que não é como se isso acontecesse por acaso, né? Tipo, eu me mantive saudável até os 39 anos, e aí bateu os 40, a diabetes tipo 2 veio. Não, não é assim que acontece. São vários desequilíbrios que a gente consegue detectar a partir dos exames de sangue, né? Tendo uma análise com base em valores ideais destes exames, antes do desenvolvimento desse diabetes. Então, antes do desenvolvimento do diabetes, vem uma resistência à insulina e o pré-diabetes, a alteração de vários biomarcadores de inflamação, como proteína C reativa, fibrinogênio, gama-GT, TGO, TGP, antes de aparecer esse diabetes, tá? Então, existe muito da medicina preventiva para ser executado pensando na prevenção desse problema. Então, não é como se você tivesse uma sentença a partir do fato de você ter síndrome dos ovários policísticos de que você vai desenvolver diabetes tipo 2. Não. As suas escolhas diárias são determinantes para que você consiga trabalhar com essa prevenção e você não pode negligenciar a sua saúde. Então, fazer os exames, né, de forma periódica, todos os anos, entender se precisa ser feito algum ajuste ali a partir desses exames no seu estilo de vida, manter esse estilo de vida saudável, né, que vai possibilitar o equilíbrio do seu organismo, vai te possibilitar que, apesar da síndrome dos ovários policísticos, você não desenvolva um diabetes tipo 2. Então, depende muito de você e das suas escolhas. SOP também se relaciona com síndrome metabólica e o risco cardiovascular aumentado. Então, não fica ali só no risco de diabetes tipo 2. A síndrome metabólica, ela, na verdade, é um conjunto de disfunções, né? Então, a gente tem alteração de perfil lipídico, geralmente o bom colesterol, que é o HDL, fica muito baixo, os triglicéridos ficam muito altos, que é um tipo de colesterol que se acumula
quando a gente tem esse processo de resistência à insulina, ele se acumula especialmente ali na nossa região abdominal, que é um outro fator aí da síndrome metabólica, a adiposidade central, né? Você ter um acúmulo maior aí de gordura, também é um fator bem relevante dentro da síndrome metabólica, a pressão alta. Então, é importante ficar sempre de olho nisso. E a circunferência abdominal aumentada também. Então, circunferência abdominal acima de 100 em homens e acima de 90 em mulheres, já são bem características, né, dessa síndrome metabólica. Então, precisamos ficar atentos a todos esses pontos. E também a doença hepática gordurosa não alcoólica, né, que é quando a gente começa a acumular mais gordura ali nos nossos órgãos, dentro dessa cavidade aqui abdominal. E não é só no fígado. Então, pode ser no pâncreas, pode ser em várias regiões aqui, inclusive esse acúmulo de gordura visceral, por ser uma gordura mais inflamatória, que está ocupando lugar entre os nossos órgãos e dentro dos nossos órgãos, ou seja, está atrapalhando a atividade celular destes órgãos, começa a gerar uma série de sinais e sintomas desses desequilíbrios, dessas disfunções dos órgãos. Por exemplo, muito comum ter desequilíbrio gastrointestinal por conta do excesso de gordura visceral, especialmente fezes mais amolecidas, usar várias vezes o banheiro no dia, sintomas de má digestão, tá? Ou então refluxo, enfim, começa a atingir bastante do funcionamento dos nossos órgãos como um todo. E aí, o que costuma aparecer desse iceberg da SOP, né? São as acnes, os pelos, a queda de cabelo, ciclo menstrual irregular, a infertilidade, né? Muitas mulheres descobrem que têm síndrome dos ovários policísticos quando começam as suas tentativas de engravidar. Esses dias mesmo eu estava com uns amigos no churrasco e conheci uma mulher lá nesse churrasco que tem a síndrome dos ovários policísticos, mas ela não considera um problema porque ela ainda não quer engravidar. Então, para ela, tudo bem, a menstruação falhar às vezes, ela ainda não quer ser mãe. E aí eu tive a oportunidade de conversar nessa ocasião com ela, né, porque ela me deu a abertura que ela puxou esse assunto, sobre o quanto a gente deve cuidar disso antes mesmo de ter como objetivo sermos mães, porque isso complica o nosso metabolismo de tantas formas. É lógico que esse é um sonho muito grande na vida de grande parte das mulheres, né? E devemos cuidar da síndrome dos ovários policísticos também por este motivo. Mas não é só isso. Eu aposto que grande parte de vocês que estão aqui querem viver bem, viver melhor, se sentirem bem com vocês mesmas, gostarem do que estão vendo no espelho. E me parece uma boa ideia, então, cuidar da SOP para que toda essa insatisfação não aconteça a partir dos desfechos desagradáveis que vêm quando a gente administra mal esse problema, tá? E o que está por trás, né, dessa ponta do iceberg do que aparece? Problemas muito maiores, né? Então, a resistência à insulina, que a gente consegue ver com os exames de sangue e também através de sinais e sintomas desconfiar desse problema. Então, resistência à insulina, na resistência à insulina, né? A gente geralmente tem alteração de TGO e TGP, tem alteração de insulina de jejum, de hemoglobina glicada, que é a média da nossa glicemia nos 3 últimos meses, e de glicose de jejum. Dislipidemia, que são essas alterações do colesterol. Então, a mulher com SOP, ela costuma ter um padrão de colesterol mais alto, HDL mais baixo, triglicéridos mais altos, LDL mais alto e VLDL mais alto. Então, colesterol ruim não é assim, né? É muito superficial falar dessa forma, mas é mais fácil de entender. Colesterol ruim mais alto, colesterol bom mais baixo, mostrando ali também um déficit energético, né? Uma dificuldade aí na produção de energia, de metabolizar esses lipídios, eles começam a se acumular no nosso organismo, gerando uma lipotoxicidade, né? Pressão alta, que é a amiguinha ali, anda de mãos dadas com a resistência à insulina também, gordura no fígado, e às vezes você pode ser magra por fora e ter um acúmulo de gordura no fígado, porque essa gordura visceral, ela é diferente dessa gordura que está abaixo da pele, que é subcutânea. E esse limiar de quanto de gordura abaixo da pele nós vamos acumular é determinado por alguns fatores, inclusive genéticos.
Então, pode ser que você tenha um limiar de acúmulo de gordura subcutânea muito baixo, ou seja, visualmente você seja uma pessoa magra, independente do quanto você come, você continua magra. Você tem facilidade de se manter magro. Mas isso não significa que o seu excedente de calorias não está se acumulando nos seus órgãos, que aí essa gordura visceral, essa gordura invisível, mas traiçoeira, inflamatória e que prejudica muito o funcionamento do nosso organismo, do nosso metabolismo, gera grande prejuízo para a nossa saúde, tá? E o risco cardiometabólico, né? É muito comum que as mulheres com síndrome dos ovários policísticos tenham alguma disfunção ali cardiovascular quando administram mal a SOP. Então, a gente precisa cuidar muito bem da raiz desse problema, que é justamente essas questões aqui. Melhorar nossa sensibilidade à insulina, melhorar esse perfil lipídico, controlar essa pressão, evitar todos os fatores aí que possam fazer com que a gordura se acumule mais no nosso fígado ou em outras vísceras, outros órgãos, né? Inclusive gordura no pâncreas, que aumenta mais ainda o risco de diabetes tipo 2, gordura nos músculos, que vão prejudicar muito a nossa sensibilidade à insulina, e cuidar muito bem do nosso coração, né? Com um conjunto de hábitos, estratégias aí para que isso aconteça. Deixa eu ler um pouquinho aqui do que vocês estão escrevendo no chat enquanto isso. Raíris comentou, boa noite, querida. A Raíssa comentou aqui, esse material será enviado para o grupo do WhatsApp? Te agradeço. Sim, podemos enviar, tá? Acho que o Rafa já te respondeu aqui. A Sara comentou o seguinte, boa noite, descobri ano passado a SOP, e estou procurando mudar minha rotina e alimentação, alguns métodos naturais para tratar, pois o anticoncepcional não resolveu. E realmente não resolve. Inclusive, a gente vai falar com mais profundidade sobre isso em breve. Descobri a SOP depois de parar o anticoncepcional, por conta própria. Olha só, a Natália comentou, é possível ter uma menstruação regular e ainda assim ter o diagnóstico da SOP? Sim, eu vou falar sobre os critérios para o diagnóstico já. Só um minutinho aí, Natália, que a gente já vai chegar lá, tá? Aqui, critérios de Rotterdam. São justamente esses critérios que a gente usa para fazer esse diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, né? Então, a gente precisa ter 2 destes 3 fatores. Perceba que você não precisa ter todos, então, tendo 2 coisinhas aqui, você já se enquadra nesses pontos. Quais são esses critérios? Anovulação crônica, hiperandrogenismo, ovários policísticos, tá? Sobre a anovulação, esse ciclo menstrual mais longo, superior a 35 dias. Às vezes a mulher realmente não está ovulando, às vezes ela está tendo uma ovulação tardia, tá? E esse ciclo longo muitas vezes representa essa disfunção. Então, uma mulher costuma ter um ciclo ali de 28, 30, 32 dias, a mulher com SOP 35 ou mais dias, tá? Esse é um sinal bem característico. A amenorreia, que é a ausência da menstruação, mais de 3 meses sem menstruar. Eu, por exemplo, já cheguei a ficar 1 ano e 7 meses sem menstruar. E hoje, através de estratégias naturais, a minha menstruação vem todos os meses. Hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, né? Que são os níveis ali de testosterona e DHT, hormônios masculinos, maior do que a média das mulheres nos exames de sangue. Ou então o clínico, às vezes a gente não vê a alteração no exame de sangue, mas vê os sinais e sintomas no organismo desse hiperandrogenismo. Quais são esses sinais e sintomas? As acnes, a queda de cabelo, crescimento de pelos em excesso. Então convém ficar atento a todos esses pontos aqui, além dos ovários micropolicísticos, né? Que aí a gente identifica esses ovários micropolicísticos em uma consulta com ginecologista, então por isso que é muito importante o tratamento multidisciplinar, ter um bom ginecologista, ter uma boa nutricionista te acompanhando neste processo. Você descobre por uma ultrassonografia transvaginal ou pélvica, tá? E ali você vai detectar múltiplos cistos pequenos ou volume ovariano aumentado. Mas é importante fazer uma ressalva sobre este ponto, porque não é em qualquer fase do ciclo menstrual que se faz esse exame, geralmente no 3º, 5º dia do ciclo, para conseguir ter uma análise mais fidedigna destes resultados.
Então, às vezes aparece, às vezes não aparece, às vezes some, não precisa necessariamente ter os ovários micropolicísticos ali para ter o diagnóstico. E assim, tem um ponto muito interessante, né? Eu mesma, hoje não tenho mais o ciclo menstrual superior a 35 dias, nem o hiperandrogenismo, nem os ovários micropolicísticos, nada aparece. Mas eu continuo tendo síndrome dos ovários policísticos, porque eu nunca vou deixar de ter. Só que quando você começa a controlar o seu estilo de vida, os seus hábitos, você consegue mudar essas questões, modular essas questões mesmo. Então, em algum momento pode ser que elas desapareçam e que você consiga fazer a manutenção desses resultados a partir do seu estilo de vida. É nesse processo que eu quero te ajudar, tá? E aí, onde o anticoncepcional entra, né? Poxa, essa é a solução que todos os ginecologistas nos vendem quando a gente recebe esse diagnóstico. Ah, usa esse anticoncepcional e já vai tratar. O anticoncepcional não trata a síndrome dos ovários policísticos. Isso já está mais do que certo na literatura científica. Bons médicos, ginecologistas, especialistas em síndrome dos ovários policísticos podem te afirmar o mesmo, porque isso é um fato, tá? O que o anticoncepcional vai fazer? Como que ele vai atuar? Ele vai dar uma abafada nos sintomas que são mais insuportáveis. Então, o que costuma incomodar muito uma mulher com síndrome dos ovários policísticos? São as espinhas. E quando você usa o anticoncepcional, as espinhas somem. Nossa, ótimo, resolvi meu problema, já era, não preciso fazer mais nada para controlar a síndrome dos ovários policísticos. E aí que você se engana, lê do engano, tá? Porque ele só tá ali mascarando os sintomas, ele não tá agindo na raiz do problema. Ele não está consertando essas disfunções metabólicas, hormonais que você está vivenciando por conta da SOP. E, de repente, na maior parte das vezes, silenciosamente, ele está agravando ainda mais o problema, inclusive aumentando o risco cardiovascular. Então, não é tratamento para síndrome dos ovários policísticos usar anticoncepcional, tá? Ele pode até melhorar os sintomas, mas não vai tratar a base do problema, realmente não vai agir de forma efetiva ali para os seus resultados. E um outro ponto também. Ah, comecei a usar anticoncepcional, minha menstruação ficou reguladinha. Você não está menstruando enquanto você usa anticoncepcional. Ah, eu uso por 26 dias, interrompo por 26, não, né? Fiz as contas erradas. 23 dias, interrompo por 5 dias o uso do anticoncepcional, menstruo e depois volto a usar anticoncepcional. O que você tem ali não é a sua menstruação, você não está menstruando, não está ciclando, o seu ciclo menstrual não está regulado enquanto você usa anticoncepcional. Você está tendo um sangramento forçado por conta desses hormônios artificiais. Então, você estava usando, os hormônios interrompeu, então teve ali artificialmente a diminuição de alguns hormônios porque você parou de usar alguns dias do anticoncepcional. Vem esse sangramento forçado por ação de hormônios artificiais, mas não é o seu ciclo menstrual. Então, não tem essa ilusão. Eu sei que é um conforto momentâneo, né? Poxa, eu não menstruo sem anticoncepcional, o meu ciclo é muito desregulado, comecei a usar, e aí vem sempre no mesmo tempo. Não é o seu ciclo, ele continua desregulado, tá? Então, isso é muito importante que você saiba também, que você tenha esse entendimento profundo sobre o que você está tratando e se de fato você está tratando da forma correta esse problema, tá? E não é o anticoncepcional que vai te ajudar nisso. E aí chegamos ao que realmente é efetivo, né? Poxa, é clichê, mas se é clichê é porque funciona, né? É o básico bem feito mesmo, é o avançado, querendo ou não, por mais que muitos profissionais de saúde possam fazer essas orientações aqui diariamente, são poucas as pessoas que aderem a estes hábitos, e se elas tivessem a possibilidade de adesão, se elas encontrassem bons motivos, né, para colocar essas coisas em prática, certamente elas teriam uma transformação muito grande em suas vidas, mas são poucas as pessoas que estão dispostas a fazer essa transformação no estilo de vida, então que você seja uma dessas pessoas, assim como eu fui um dia, disposta a mudar o seu estilo de vida, enfrentar as dificuldades do processo, os obstáculos e persistir, apesar das dificuldades, visando o seu bem, né, o seu autocuidado, o que é melhor para a sua vida, para os seus resultados, para a sua longevidade, para a prevenção de doenças. Eu não sei vocês, mas eu quero viver bastante. Se Deus quiser,
virar uma centenária e ter muitas experiências ao longo de todos esses anos. Então, que a gente possa viver bem e fazer o que é necessário para que isso aconteça, né? Dentro das coisas que estão ali no nosso controle. Bom, uma boa dieta, o exercício físico na rotina, sono de qualidade e modulação do estresse. Isso aqui é remédio para mulher com síndrome dos ovários policísticos. Essas são as pílulas que você tem que tomar todos os dias. Esse aqui é o seu inegociável. Você tem que encontrar bons motivos para aderir a essa rotina e não parar, nunca mais, para o resto da sua vida, tá? Modulando a inflamação, a insulina, melhorando a composição corporal, muita coisa já vai começar a destravar. Então, essas são as peças-chaves aqui para que a gente consiga ter essa melhora metabólica, né, de modulação da insulina, da inflamação e melhora da composição corporal. E com essa melhora, né, a gente já começa a ter a remissão de grande parte dos sintomas desde o primeiro mês introduzindo as estratégias. Então, como eu cuido muito de pacientes com síndrome dos ovários policísticos, é batata. A gente começa a direcionar as estratégias, ajusta a alimentação, a qualidade do sono, começa a implementar uma higiene do sono, introduz o exercício físico na rotina, entendendo o seu valor, começa a ter algum hábito ali para responder melhor ao estresse, e logo na primeira semana, as pacientes já começam a me mandar mensagem: Ana, minha pele melhorou muito, nossa, minha oleosidade do cabelo diminuiu, tô me sentindo muito melhor, desinchei pra caramba. Então, se dê a oportunidade também de vivenciar todos esses benefícios na sua pele. Só depende de você. Eu sei que você já deve ter escutado isso aí umas 500 vezes, mas é verdade. Quanto antes a gente encarar a responsabilidade que a gente tem aqui nesse processo, melhor. E menos complicação. Porque assim, tem um problema, não vou cuidar, vou ignorar. Beleza, você pode ignorar o problema, mas você não vai conseguir ignorar as consequências de ignorar esse problema. A conta vai chegar. E não queira que ela chegue, tá? Bom, dieta como estilo de vida, a gente tem muitas evidências científicas do que pode funcionar. Não existe um padrão perfeito, não existe uma única dieta perfeita que deva ser feita por todas as mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Eu recebo muitas dúvidas lá no Instagram. Eu ouvi fulano de tal falando que não pode consumir whey se tem sol. Eu ouvi outro fulano falando que você não pode consumir nenhum derivado do leite se você tem sol. Eu ouvi falar que não pode comer carne vermelha. Eu ouvi falar que isso não existe, gente. Isso tudo são extremismos, as pessoas extrapolam demais as evidências científicas ou se baseiam em estudos muito ruins para fazer as suas recomendações dietéticas. Não sejam levados por este tipo de terrorismo nutricional, tá? Então, não existe uma dieta única, perfeita para mulher com síndrome dos ovários policísticos, mas a gente tem boas evidências do que pode funcionar. Então, a mediterrânea é um bom padrão de dieta, dieta DASH também pode funcionar bastante, a low carb é uma excelente estratégia, que eu gosto de trabalhar muito com as minhas pacientes, cetogênica também, até mesmo a dieta plant-based, para os pacientes que têm uma boa adesão, e é justamente esse ponto, reduzir os picos de glicose, a insulina, controlar as porções, aumentar a densidade nutricional e conseguir manter a estratégia no longo prazo. É isso que vai garantir o sucesso. Então, você precisa encontrar aquela dieta que funciona para você, que consiga unir todas essas coisas. Uma dieta de controle de carga glicêmica, que aí vai reduzir a glicose, a insulina. Uma dieta que você consiga controlar as porções, então que não te deixa com fome o tempo todo, e aí você faz a dieta por 2 dias, no terceiro dia tá atacando tudo que vê pela frente no armário. Uma dieta que aumenta a densidade nutricional, que é bem diferente dessas dietas que a gente tem visto por aí no Instagram, que só foca nas calorias, tudo baixo de calorias, é zero, é dentro e tal, e aí dane-se os nutrientes. Esse não é o caminho, a gente precisa ter a melhor densidade nutricional nas nossas escolhas alimentares, né? Ou seja, escolher os alimentos mais nutritivos, com mais vitaminas, minerais, proteínas de boa qualidade, gorduras boas, fibras ali para otimizar o funcionamento do nosso organismo e conseguir manter essa estratégia no longo prazo, né? Então não adianta fazer a dieta perfeita, conseguir manter por 2 dias, uma semana, não vai ser a solução, tá? Você precisa encontrar essa dieta que funcione para você enquanto estilo de vida, que você consiga sustentar no longo prazo,
como eu falei para vocês, são mudanças para o resto da vida. Não são mudanças transitórias, né? Que a gente vai fazer só por um curto período de tempo e depois acabou. Não, é para a vida mesmo, essas mudanças, tá? Deixa eu ver aqui. Perguntinhas, várias. É possível ter uma menstruação regular? Uhum. Paloma, a alimentação low carb é mais indicada para SOP? Respondi essa pergunta aqui nesse slide, né? É uma das estratégias mais indicadas, que eu vejo aqui no consultório também é uma das estratégias com melhor adesão, até porque as pessoas elas têm um terrorismo muito grande com a low carb, mas é mais fácil do que parece, tá? Low carb não é cortar arroz, cortar batata, abominar os carboidratos, considerar todo tipo de carboidrato um vilão. Low carb é sobre quantidades de carboidrato. Então, as low carbs elas vão até uma média ali de 120 gramas de carboidrato dentro dessa dieta. E isso permite, inclusive, que a gente possa comer feijão, batata, arroz, só que em uma quantidade que não nos prejudique e sempre cuidando da carga glicêmica ali da refeição. Mas sim, low carb é um ótimo padrão de dieta para quem tem síndromes ovários policísticos, uma das mais estudadas para síndrome metabólica, redução de gordura visceral e melhora do perfil lipídico. Quem suplementa com inositol precisa ser para sempre? Eu recomendo que você use meu inositol para sempre, mas sempre acompanhado de um médico, né? Nunca da sua cabeça, sempre monitorando através dos exames, mas ele não apresentando grandes riscos, nem efeitos colaterais adversos, né? Então não vejo motivo também para parar. E é um dos ativos que mais nos ajudam na melhora da sensibilidade à insulina e na regularidade do ciclo menstrual, e com mais evidência científica na SOP, né? Meu inositol ele já foi comparado com a metformina em estudos clínicos randomizados, que são estudos de alto grau de evidência científica, mostrando o mesmo benefício da metformina sem os efeitos colaterais. Só não funciona em todo mundo, assim como nenhum medicamento funciona em todo mundo, nenhum suplemento funciona em todo mundo. Então, testando, a gente consegue perceber para você como está funcionando, tá? Letícia, então quer dizer que eu vou passar o resto da vida de dieta, mesmo com a SOP controlada? Sim, senhora, Letícia. E aí, entenda como estilo de vida. Poxa, e não é só por conta da SOP. Qualquer pessoa precisa fazer da dieta o estilo de vida. E qualquer pessoa vai lidar com as consequências de não fazer essa escolha. Então, quanto antes a gente mudar essa nossa forma de enxergar a dieta, não como uma prisão, mas como uma liberdade mesmo, de viver e viver bem, melhor. Não era a minha melhor opção anticoncepcional, porém, por não conseguir diminuir as acnes, comecei com o Roacutan, obrigatoriamente iniciei o anticoncepcional. É possível parar os dois sem efeito rebote? Letícia, impossível sem efeito rebote, porque seu corpo não é de uma hora para outra que ele modula tudo, né? Assim, que ele se equilibra. Então, ele precisa de um tempo, alguns meses, né, para fazer essa modulação e controlando os sintomas aos poucos. Então, sim, você vai ter algum efeito colateral quando você parar de usar essas medicações, efeito rebote, né? Mas dá para controlar as acnes de outras formas que não com Roacutan ou anticoncepcionais. Entendendo a raiz do problema é o quê? É o leite e os derivados que disparam essa resposta inflamatória e vem as acnes, é um sono de má qualidade, é uma resistência à insulina, né? É uma deficiência de zinco, que influencia muito nas acnes, é um excesso de hormônios androgênicos, e aí vamos reduzir esses hormônios androgênicos, tem que ver através dos seus exames de onde está vindo essas acnes. Raíssa, uau, não sabia dessa informação de sangramento por hormônios artificiais. Raíssa, nem eu, antes de começar a estudar profundamente sobre isso. Mas é um fato, tá? Rita, sou psicóloga com SOP e acompanho mulheres com SOP também. Tem estudos mostrando piora de quadro de humor deprimido, aumento do risco de depressão, com impacto mais notável em adolescentes e jovens por uso de anticoncepcional. Rita, que demais que você está aqui com a gente. Nossa, eu acho assim incrível a sua profissão. Acho lindo. Parabéns por escolher exercer aí uma profissão que faz tanta diferença na vida das pessoas. E o que você colocou aqui é um fato. Então, eu não quis colocar esse número aqui para vocês, mas as mulheres com SOP, elas têm um risco muito maior também de desenvolver depressão e ansiedade, porque várias coisas acontecem, né? Tem as questões de autoestima,
por conta das alterações ali de fisionomia, queda de cabelo, as acnes, o sobrepeso, acaba deixando a gente mais triste, né? E aí, às vezes, a gente fica mais reclusa também, socializa menos, não quer muito sair de casa. Ontem mesmo eu recebi a mensagem de uma moça que ela não tem nem espelho em casa, por conta do quão descontrolado está a síndrome dos ovários policísticos dela, não gosta nem de se olhar no espelho, que ela não se reconhece. Olha que triste e profundo é isso, né? Então, assim, a nossa estética influencia muito também nas nossas emoções, mas não é só isso, porque a síndrome dos ovários policísticos, os distúrbios hormonais, metabólicos, eles aumentam muito a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, e glutamato, que acaba ali superestimulando o nosso sistema nervoso central. Então, a mulher com SOP, ela tende a ficar em um estado de alerta constante e reduz a produção de alguns neurotransmissores do bem, né? Dopamina, serotonina, acetilcolina, o GABA, até mesmo a endorfina que a gente sente depois dos exercícios físicos. Então, a gente tende a ter um humor mais deprimido e a ficar mais ansiosa, né? Muito importante também ter esse acompanhamento multidisciplinar com uma psicóloga, e aí super quero conhecer o seu trabalho, Rita, porque as nossas emoções, elas acabam influenciando muito, né, nesse tratamento, na nossa adesão aos bons hábitos, na gente ver sentido, encontrar sentido também em colocar em prática todos esses pontos que eu estou aqui conversando com vocês, que não é brincadeira. E a mulher com SOP, ela tem um risco 7 vezes maior de se suicidar. Não sei se você, Rita, e vocês, outras meninas que estão aqui me assistindo, conheciam esse fato, né? Mas a gente encontra na literatura científica esses números, e olha só que relevante isso. Poxa, você chegar num nível ali de insatisfação, ou então desregulação mesmo dos seus sistemas, que afeta a sua saúde mental, a ponto de você ter um risco aumentado ali de um suicídio. Então, é muito sério essa questão. E quanto antes a gente fizer tudo isso para melhorar, melhor para o nosso corpo também. E aí vocês até colocaram aí, putz, que saco, né? Fazer dieta para o resto da vida. Eu não acho um saco, porque eu sei o quanto que isso vai me fazer bem, né? E eu não quero vivenciar esses riscos aí na pele. Então, o que eu puder prevenir, melhor. Eu escolho as minhas batalhas. Então, para todas essas lutas aqui, para mim, valem a pena batalhar todos os dias por esse estilo de vida saudável aqui, que vai, com certeza, fazer muita diferença em termos de longevidade aí para mim. E para qualquer uma de vocês que tomarem a mesma decisão. Nicole, tem como tratar a resistência à insulina sem usar glifosate de metformina? Sim, porque o glifosate de metformina, eles controlam o efeito, o sintoma da resistência à insulina, mas assim como o anticoncepcional não trata só, eles não tratam a resistência à insulina, porque é um conjunto de disfunções metabólicas, né, que não vão ser resolvidas com uma única pílula. E o que vai fazer mais diferença é o estilo de vida saudável mesmo, na melhora da sensibilidade à insulina, especialmente a qualidade do seu sono, né? Então, a maior relação que a gente encontra na literatura científica entre a resistência à insulina e algum dos nossos hábitos é a resistência à insulina e a restrição de sono. Que esse sono restrito, de pouca qualidade, desequilibra os níveis de açúcar no sangue, desequilibra os nossos hormônios, induz essa resistência à insulina. A gente tem um comprometimento metabólico muito grande que começa a gerar uma dificuldade na metabolização da glicose no nosso organismo, metabolização de lipídios, acentuando essa resistência à insulina. Então, comece só dormindo bem. Isso aí já vai fazer toda a diferença para você. Natália, uma paciente comentou que a texto dela não baixava por nada nos exames. Qual seria uma estratégia nutricional adequada nesse contexto? Olha só. Natália, é muito interessante que a gente possa usar alguns fitoterápicos na redução da testosterona. Então, sal palmeto e ActriSafe podem ajudar, mas precisa ter uma pós em fitoterapia para prescrever esses ativos, né, sendo nutricionista. Mas principalmente, além desses fitoterápicos, assim, o que você já pode introduzir de cara para essa paciente que já vai fazer toda a diferença na qualidade de vida dela? Reduzir os níveis de insulina. Porque geralmente é a hiperinsulinemia que induz
maior produção de hormônios androgênicos. Então, ela precisa de uma dieta de controle de carga glicêmica, então, uma dieta que cause menos picos de açúcar no sangue, para reduzir a insulina, ficar com uma insulina de jejum sempre abaixo do dia 6, e isso vai possibilitar que ela consiga ter esse controle dos hormônios androgênicos, tá? Você é nutricionista? Comenta aqui para mim. Deixa eu ver o que mais. Rita França, obrigada, adoro o trabalho das Nutris também. Mudou minha vida quando entendi que para fazer as fases com a sono precisava ter um cuidado integral e interdisciplinar. Conheci esses dados, já atendi várias mulheres com SOP, com depressão, que tinham ideação suicida, principalmente no período de TPM. Olha só. Então, que bom que tem você, né, profissionais como você, para fazer a diferença na vida dessas mulheres. Que bom que elas procuraram ajuda. Que legal que você é nutricionista, Nath. Assim, a gente vai fazer uma imersão também para nutricionistas sobre síndromes ovários policísticos. Então, fica de olho lá no meu perfil, que a gente quer capacitar essas outras nutricionistas, né, para otimizar ainda mais o atendimento em consultório para essas mulheres com síndromes ovários policísticos, para vocês ajudarem aí essas mulheres e com muito conteúdo bom. Então, fica de olho lá que a gente vai, em breve, divulgar as informações sobre essa imersão. E continuando aqui, o exercício físico como um remédio, né? Então, a gente tem um mínimo semanal para ter efeito terapêutico mesmo do exercício físico, de 150 minutos moderado ou 75 minutos intenso. Faça as contas aí na sua rotina para ver se você consegue atingir essa meta. Treino de força pelo menos 2 vezes na semana. E isso é um compromisso com o seu autocuidado. Pode ser mais do que isso. Quanto mais exercício, melhor, desde que a gente não extrapole os nossos limites, né? E nem se lesione. A gente tem bom senso, né? A gente sabe o que é um excesso, um exagero ali, o que é uma boa dose de exercícios físicos diários. Mas esse é um compromisso que a gente tem mesmo com o nosso autocuidado. Então, precisa ser implementado aí na rotina como um compromisso inegociável, assim como o seu trabalho, sua casa, seu cuidado com a sua família, com seus filhos, né? Um compromisso com você e de extrema importância para o seu bem-estar, tá? E aí pensa que nós somos sedentários, né? No mundo que a gente vive hoje. Antes, para você entregar uma carta, para se comunicar com alguém, você tinha que andar um monte de quilômetros para buscar água, para caçar, comer, tudo você tinha que se submeter a muito movimento, exercício físico. E hoje, a gente trabalha sentado, a maior parte das pessoas, né? Então, passamos a maior parte do tempo nessa condição sedentária. E aí, o mínimo que a gente pode fazer, né, para combater esse sedentarismo é induzir exercício físico diariamente na nossa rotina. E aí, o ideal seria que a gente fizesse todos os dias, porque nosso corpo precisa desse movimento, o que não significa que você vai fazer exercício físico extenuante todos os dias, mas praticar exercício físico, uma caminhada, uma corrida, uma natação, uma dança, uma musculação, algo que funcione para você, que você perceba que faz sentido aí na sua rotina, pelo tempo que faz sentido também. Mas é importante que, de alguma forma, a gente introduza esse treino de força, porque para a melhora da composição corporal, que é o que faz toda a diferença na SOP, não é perder peso, gente, melhorar a composição corporal, é aumentar a quantidade de massa muscular e reduzir a quantidade de gordura. E nem sempre a gente reduz peso. Peso é uma medida muito inespecífica sobre composição corporal. Mas para melhorar essa composição corporal, o exercício de força é a melhor escolha. E para melhorar a resistência à insulina, também para reduzir aquele acúmulo de gordura nos nossos músculos, que induz mais resistência à insulina, a gente também precisa desse treino de força, tá? Então, assim, quer você queira, quer não, musculação, uma das melhores coisas aí que a gente pode fazer para nossa longevidade, qualidade de vida e que mais vai fazer diferença mesmo nos nossos resultados. Qualidade do sono, como eu falei para vocês, então o ideal para adultos é dormir entre 7 e 9 horas por dia, um dos hábitos mais negligenciados e subestimados dos últimos tempos, né? As pessoas negligenciam demais o sono, acham que dormir bem é um luxo, que dormir bem é um desperdício, dormir por muitas horas é um desperdício, e não, na verdade, isso é uma necessidade, inclusive na seleção evolutiva da nossa espécie, né? A evolução ela poderia muito bem ter extinguido essa necessidade de ter uma boa noite de sono, conforme a nossa espécie foi evoluindo. Mas isso nunca aconteceu.
O sono de qualidade, ele nunca deixou de ser necessário, tamanha relevância para a nossa espécie, tá? Então, o que que a evolução faz ao longo do tempo? Seleciona vias metabólicas, processos no nosso organismo que garantem a nossa sobrevida, a nossa sobrevivência, a perpetuação da nossa espécie, né, ao longo dos anos, para a gente sobreviver e se reproduzir, certo? E não tirou esse hábito aí da nossa necessidade fisiológica, né, que é a qualidade do sono. Então, não questione a sua biologia, não questione a evolução. Esse hábito é muito necessário. Dormir com qualidade, seu corpo precisa disso. E o sono restrito é o que mais induz a resistência à insulina. Não é à toa que existem estudos com aeromoças, enfermeiras, médicos que fazem segundo turno, terceiro turno, né? Que ficam acordados de madrugada, fazem plantão e tem muito mais risco de desenvolver ali o pré-diabetes, justamente por essa noite de sono restrita que induz esse processo de resistência à insulina e complicações metabólicas que vão atrapalhar muito a nossa qualidade de vida, induzir maior acúmulo de gordura abdominal e aumentar o nosso risco cardiovascular. E é importante também que a gente tem que se deitar aí até 10h30 da noite, porque assim a gente passa por todos os estágios do sono com qualidade. Então, não é só dormir por horas suficientes, mas ter qualidade nesse sono. E aí, uma boa quantidade de sono profundo, sono REM, para que a gente consiga restabelecer todos os nossos sistemas, né? E quando a gente dorme antes das 10h30, a gente consegue ter uma boa quantidade de sono profundo. E se a gente vai dormir mais tarde, por mais que a gente durma por bastante horas, a gente perde esse ciclo de sono profundo que é tão importante para restabelecer a nossa saúde, tá? Então, ter uma higiene do sono, evitar telas, óleo essencial de lavanda também pode ajudar bastante na modulação do sono, evitar luzes azuis antes de dormir, tomar um banho quente, porque o calor externo de um banho vai reduzir a sua temperatura corporal interna. Isso é muito bom para o relaxamento, para o seu corpo entender que é hora de dormir, relaxar e começar a avisar toda a galera ali dentro, os neurotransmissores, que é a hora de dormir. E de preferência também ter um quarto com temperatura agradável. Você pode conseguir isso através de um ventilador, já pode te ajudar bastante, né? Que dá uma refrescada no seu quarto. Ou então ar-condicionado também é uma boa opção. Não me parece uma boa ideia você tentar relaxar e dormir bem num quarto muito quente, assim, é totalmente contrário ao cenário de relaxamento você estar dormindo, passando calor, tá? Suplementos, como a cereja do bolo, eu acho que vocês estavam esperando aí por essa parte. Quero citar alguns suplementos que podem nos ajudar bastante aí, que são como se fosse uma cerejinha do bolo ali, mas que fazem toda a diferença para a mulher com síndrome dos ovários policísticos, e já estamos chegando nos finalmente aqui da nossa aula. Prometo liberar vocês em breve para ter um sono de qualidade. E bom, a gente tem, eu separei alguns dos suplementos, né? Assim, as nutris, inclusive, que estão assistindo aqui, pode tirar print para usar com os pacientes. Tem mais coisas que a gente pode trabalhar. Se vocês quiserem, eu faço uma aula só sobre suplementação, porque eu costumo trabalhar muito com essas estratégias aqui no consultório e avalio os resultados nos exames, sinais e sintomas dos pacientes. A gente tem os melhores resultados, então quis trazer um pouquinho desses ativos aqui que a gente pode trabalhar para vocês, seja um profissional de saúde, né? Ou então a pessoa mesmo com SOP. É importante que você leve essas possibilidades para o profissional de saúde que te acompanha, ou pelo menos conheça essas possibilidades. Eu trabalho muito com essas estratégias aqui no consultório e os resultados são excelentes, então vale muito a pena a gente usar alguns desses ativos aqui, a depender do caso, sempre fazendo um estudo clínico bem legal do caso de cada paciente, né? E vendo os exames de sangue, tá? Para ajuste de dose, para saber por quanto tempo vai usar, quais ativos são mais oportunos, é bem importante acompanhar através dos exames de sangue, tá? Então vamos lá. Para melhora da sensibilidade à insulina, o mil-inositol é muito utilizado, a gente usa doses aí de 2 a 4 gramas por dia, ele tem efeitos semelhantes à metformina, então é um ativo muito estudado, muito relevante para a mulher com síndrome dos ovários policísticos. Existem estudos que relacionam também mil-inositol com a melhora da qualidade do sono, induzindo um sono mais profundo, então é um ativo realmente muito interessante que vai atuar aí
em vários níveis neste tratamento. O ácido alfa-lipoico, que modula a inflamação dos principais problemas aí na resistência à insulina, e ele também possibilita a melhora do perfil lipídico, é um ativo muito estudado na redução do colesterol LDL, então muito interessante a gente trabalhar com esse ativo também. Resveratrol, que é o antioxidante da uva, ajuda muito, e aí nesse caso não é comendo uva, né, que a gente tem uma quantidade tão boa assim de resveratrol com potencial terapêutico, é suplementando mesmo resveratrol na dose ajustada de acordo com os exames da paciente, né, estudado para melhora da sensibilidade à insulina, para melhora do lipedema, tem algumas pacientes com SOP que têm associado também o lipedema, é interessante a gente trabalhar com esse ativo, e ele ajuda muito no controle dos radicais livres, do estresse oxidativo, que vai prejudicar a fertilidade da mulher com síndrome dos ovários policísticos. Esse estresse oxidativo é o fator mais relevante quando a gente fala sobre fertilidade, e esses antioxidantes podem nos ajudar bastante nesse processo. A vitamina D, que é muito importante para a metabolização da glicose, equilíbrio hormonal, equilíbrio inclusive desse mecanismo da insulina. Berberina, um dos ativos mais estudados também, e aí a gente tem algumas formas patenteadas de suplementar berberina, que são seguras para as nossas pacientes, né? E muito, muito legal que a gente possa utilizar esse ativo, porque melhora o perfil lipídico, atua a nível intestinal, ali na resistência à insulina, melhora a sensibilidade à insulina, é um ativo bem interessante, bem estudado também para essa finalidade. Para a regularidade do ciclo menstrual, mil-inositol, complexo B, ótimos níveis de ferro no organismo, que a gente consegue avaliar de acordo com a ferritina, né? Então, eu gosto muito de usar um ferro lipossomal nas pacientes que estão com ferritina baixa. O meu alvo é sempre acima de 70 dessa ferritina. E o Vitex agnus é um fitoterápico conhecido como planta amiga da saúde da mulher, ajuda muito a regular FSH e LH, hormônio folículo estimulante luteinizante, contribuindo também para a regularidade do ciclo menstrual. Pensando na fertilidade, o zinco, que vai nutrir o nosso óvulo, e também é muito importante para a síntese do DNA, inclusive quando a gente tem ali a reação entre o óvulo e o espermatozoide, ele quando fecunda, né, a gente tem uma liberação de luz, essa luz é uma reação química do zinco, então é muito lindo de ver também a atuação do zinco na fertilidade, e é um micronutriente muito depletado em mulheres com SOP, então a SOP ela tende a consumir bastante desse micronutriente, que inclusive está muito relacionado com as acnes também. O zinco, a deficiência de zinco estimula muito a glândula sebácea, né, então essa glândula sebácea começa a produzir muita oleosidade, o que gera mais acnes. Coenzima Q10, muito importante na fertilidade também para nutrir o óvulo, né? Que ela vai nutrir as nossas mitocôndrias, otimizar a atividade celular, melhorar a ovulação e a qualidade desse óvulo também. Vitaminas do complexo B, como o B9, que é o ácido fólico, e a B12. Vitamina D, que nutre o nosso endométrio, aquela camada de sangue que reveste o nosso útero, ele precisa estar bem nutrido para que a gente possa sustentar uma vida ali. Então, níveis de vitamina D eu busco deixar sempre acima de 50 com as minhas pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, buscam fertilidade, assim, de preferência engravidar com essa vitamina D mais alta, né, se preparar para isso. Selênio, que é um nutriente muito importante da tireoide. Algumas mulheres com SOP, elas tendem a desenvolver tireoidite de Hashimoto, que é uma autoimunidade. E aí, zinco, selênio e magnésio são como se fossem nutrientes funcionários da sua tireoide. E aí, se tem a deficiência desses nutrientes, a gente acaba gerando alguma disfunção ali na glândula, que influencia muito na fertilidade. Então, para uma boa implantação do embrião, para o desenvolvimento, para conseguir prover a energia necessária para esse desenvolvimento, é muito importante zinco, selênio e magnésio. Acnes, zinco, vitamina A, nutricolin, que é o silício orgânico estabilizado em colina. Sal palmeto, que é um inibidor da enzima 5-alfa redutase, ajudando na redução dos hormônios androgênicos, assim como a Actrisave também tem esse mecanismo de reduzir os hormônios androgênicos.
Saúde cardiometabólica, a gente usa muito ômega 3 de boa qualidade, a gente pode pensar em algumas associações que eu gosto, por exemplo, ômega 3 com fosfatidilcerina, ômega 3 com maior concentração de DHA, ômega 3 com coenzima Q10, ômega 3 com astaxantina, que é um potente antioxidante. É legal fazer esse consumo mais cíclico dos tipos de ômega 3 que a gente tem disponível de ótima qualidade no mercado. Coenzima Q10 também é muito importante para a saúde cardiometabólica, inclusive até mesmo nos pacientes que já estão usando alguma estatina para o coração, se você também é essa pessoa que já está usando, que já teve algum evento cardiovascular ou já tem história de colesterol alto, é ainda mais importante usar a coenzima Q10, porque a estatina diminui muito a saúde das nossas mitocôndrias, que são como se fossem usinas de energia dentro das nossas células, e aí a coenzima Q10 vai nutrir essas mitocôndrias, né, para que a gente tenha um metabolismo energético, produção de energia, de ATP melhor no nosso organismo. Para a saúde cardiometabólica também é importante os ótimos níveis de ferritina, né? Então, a anemia é uma das coisas que mais prejudicam a nossa saúde cardiovascular. Ácido alfa-lipoico, como eu falei para vocês, ajuda muito na melhora do perfil do colesterol. E para queda de cabelo, vitaminas do complexo B, ferro em ótimos níveis, que a gente avalia com a ferritina, mais uma vez. O silício orgânico, esse silício orgânico, além de ajudar ali na pele, ele ajuda muito no cabelo, porque ele vai aumentar a síntese de proteínas relacionadas com beleza. E aí isso influencia tanto no cabelo, quanto nas unhas, na pele. Muito legal a gente utilizar esse ativo, muito estudado também para essas finalidades de melhorar, assim, aspectos que tangem principalmente o bem-estar da mulher, né? De ter um cabelo bonito, a unha bonita, a pele bonita. Biotina, que é muito legal também para a gente ter a saúde dos fios dos nossos folículos ali. E o sal palmeto, porque se a gente tem uma queda de cabelo induzida por hormônios androgênicos, né, mais altos, muito interessante usar algum inibidor da conversão de testosterona em DHT. E esse sal palmeto é uma dessas opções. E aí, nos finalmente aqui da nossa aula, queria deixar essa mensagem para vocês, que não existe uma pílula mágica para o controle das síndromes ovários policísticos, nem um anticoncepcional, nem um suplemento, é um conjunto de hábitos, né, que faz a diferença aí para o nosso bem-estar, qualidade de vida. Você é um resultado daquilo que você faz na maior parte do tempo, então faça as melhores escolhas pensando nesse bem-estar. Cuide muito bem do seu templo, e se você ainda se sente perdida, né, com relação ao que deve ser feito para implementar todas essas mudanças, ou para usar ainda outras estratégias que estão disponíveis, que não dá tempo de falar tudo em uma aula aqui para vocês, e quer um direcionamento, quer realmente alguém ali para te auxiliar nesse processo, você pode contar comigo. Eu tenho o meu programa de controle da SOP, que é uma plataforma com várias aulas para você entender com mais profundidade a síndrome dos ovários policísticos, né? E aí, lá dentro, você encontra vários assuntos diferentes, plano alimentar, estratégias para você controlar a SOP. Eu vou até abrir o site aqui, como que escreve mesmo? controledasop.com.br. Então, tem um método testado por mim, plano alimentar, lista de alimentos, receitas, documentos para você acompanhar a sua evolução, conteúdo fácil de acompanhar, com explicações claras e práticas para você aplicar no seu dia a dia. Aqui tem algumas fotos do meu antes e depois, né? Ai, que vergonha! O Rafael botou, assim, as piores fotos, mas realmente são verdade, né? Então, temos fotos aí de quando a minha SOP estava extremamente descontrolada, e a partir do momento que ela ficou controlada, fotos muito melhores, né? Onde vocês conseguem perceber essa mudança na minha fisionomia, composição corporal e tudo. Eu mesma já vivenciei todos os sintomas, né? Perdi 20 quilos, transformei minha saúde através dessas estratégias que eu introduzi aqui para vocês, né? E aí, vocês podem adquirir, aqui ó, vocês podem ver tudo que tem lá dentro, nutrição estratégica, com guia de alimentação, suplementação,
o mapa da SOP, quais são as estratégias eficientes, também um plano de ação de 30 dias para vocês implementarem e verem diferença, guia de hábitos, alguns materiais extras e um canal exclusivo no nosso Telegram, além de ter aulas ao vivo comigo, né, todos os meses, para vocês tirarem dúvidas, você também pode tirar essas dúvidas lá na plataforma, e é um valor, assim, muito simbólico, dentro de tudo que vocês vão ter disponível lá dentro desse programa de controle da SOP, tá? E você ainda pode parcelar em 12 vezes, que vai te custar menos de uma pizza por mês, para ter acesso a todo esse conteúdo e conseguir implementar as estratégias para começar a sua transformação aí, tá? E aqui fala um pouquinho sobre mim, mas eu vou parar de compartilhar. Vamos deixar o link aí do programa de controle da SOP para vocês. E além dessa opção, também tem a opção de seguir com acompanhamento, uma consulta, né? Então, se você tiver interesse em ter o meu acompanhamento como nutricionista, fazer uma consulta individualizada, onde eu consigo pedir os seus exames, onde a gente consegue avaliar com profundidade seus sinais, sintomas, tudo que você precisa e adaptar isso à sua realidade, também tem a opção de fazer uma consulta, certo? E aqui a gente está disponibilizando 10% de desconto para vocês na consulta ou algum plano de acompanhamento. É só você falar lá no WhatsApp do consultório, mandar no grupo. Ele vai mandar no grupo alguma coisa para vocês conseguirem acessar esse desconto, tá? E a ideia realmente dessas aulas não é vender o meu trabalho, nem o meu produto, é fazer a diferença na vida de vocês, mas através dessas ferramentas eu consigo, né, fazer essa transformação. Então, poxa, eu não tenho o valor de investir numa consulta, num acompanhamento, e aí tem o programa de controle da SOP que já vai fazer a maior diferença na sua vida por um valor muito simbólico. Poxa, estou apta a fazer um investimento maior para conseguir ter estratégias mais individualizadas, direcionadas para o que eu preciso. Também tem a possibilidade de vocês seguirem com uma consulta com um plano de acompanhamento, certo? Deixa eu ler aqui algumas coisinhas que vocês escreveram enquanto eu fui falando. Vamos lá. Rita, estou em busca de capacitação, também quase não acho nada para PICES sobre síndrome dos ovários policísticos. Deixa eu ver. Paloma, aqueles chás de uxi amarelo e unha de gato são indicados? Olha, eu já caí nessa tentação de achar que o chá ia resolver os meus sintomas. E assim, não vai ser isso que vai fazer a maior diferença para você, tá? Eu já testei isso na pele, a gente conhece as evidências científicas também, né? Antes eu não conhecia, então minha primeira tentativa foi começar a partir dos chás, né? A melhorar os meus sinais e sintomas, e eu não tinha a diminuição desses sinais e sintomas de desequilíbrios. O que a gente sabe? Que o que é mais relevante é a alimentação, é a rotina de exercício físico, a qualidade do sono, a suplementação. E aí os chás, com seus efeitos terapêuticos, eles podem dar uma turbinada nessa base, mas nem de longe são o mais importante, tá? Natália Costa. Ana, tenho um paciente com zinco adequado na alimentação, nos níveis sanguíneos, e mesmo assim com muita acne, ainda assim seria necessário o zinco? O zinco dela está acima de 96 nos exames de sangue, porque às vezes o normal seu está baseado na referência, mas não está dentro de um valor ideal. O ideal é ficar acima de 96 o zinco. E mesmo assim, é legal você suplementar o zinco, né? Em uma dose menor, talvez, se tiver acima de 100, manter ali 10, 20 miligramas de zinco para essa paciente, mas utilizar alguns outros ativos para controlar essa acne. Veja se não tem ligação com o excesso de insulina as acnes, porque a insulina alta também estimula a glândula sebácea. Aí você pode usar ativos para melhorar a sensibilidade de insulina, que provavelmente vão ajudar muito na remissão das acnes, tá? Nicole, tem como conciliar tratamento para SOP, esse tratamento que você explicou, tomar anticoncepcional, nesse caso, anticoncepcional sendo utilizado apenas com a intenção de prevenir a gravidez? Tem, Nicole, como conciliar. E aí, geralmente, quando a paciente, por exemplo, se incomoda muito com uma acne e está usando anticoncepcional para não ter acne, o que eu recomendo? Que continue usando por 3 meses e comece a introduzir essas estratégias e depois ali conversa com o ginecologista para ir fazendo esse desmame do anticoncepcional, né? E aí, você também pode ter mais autonomia sobre o seu ciclo menstrual e perceber se você está fértil, né?
porque dá para você tentar fazer uma tabelinha também, não são todos os dias do mês que você pode engravidar, e perceber quando você está na fase fértil, para evitar, né, fazer ali o que gera filhos, e nos outros dias não se preocupar com isso, não ter que usar anticoncepcional para fazer a prevenção. E tem outros métodos também, como o DIU de cobre com prata, uma excelente opção, e a camisa pequena, né, no parceiro também é uma ótima opção. Bianca, indicaria bariátrica para melhoria da SOP? Depende assim das tentativas que já foram feitas pensando nesse emagrecimento. Eu iria muito mais para um caminho de análogos de GLP-1, né, do que bariátrica, se o objetivo é um emagrecimento com a ajuda de alguma intervenção, tá? Acho mais seguro, menos riscos usar esses análogos de GLP-1. E se você tem uma obesidade importante, uma necessidade com certa urgência de eliminar esse peso, porque de alguma forma está apresentando um risco para a sua saúde, eu iria para o caminho dos análogos de GLP-1. Mas eu precisaria entender mais sobre você, assim, para fazer para tirar minhas próprias conclusões, né? Nathalie, as canetas emagrecedoras prejudicam de alguma forma nessa questão de auxiliar o corpo a regular outras questões? Não, desde que você esteja tendo o cuidado necessário para não prejudicar o seu metabolismo utilizando essas canetas emagrecedoras, porque tem pessoas que estão achando que a solução para todos os problemas é a magreza, né? E aí estão usando essas canetas emagrecedoras como se só emagrecer, reduzir peso fosse melhorar a saúde. Não é assim que funciona. Então, você pode, sim, usar essas canetas, emagrecer, mas, junto com as canetas, cultivar os bons hábitos que vão preservar ou otimizar a sua saúde metabólica, né? Exercício físico, dieta, hidratação adequada, sono de qualidade, manejo do estresse. Porque se você deposita todas as fichas na caneta e emagrece, só que sem fazer exercício, sem fazer dieta, sem cuidar do seu metabolismo, mesmo perdendo peso, você piora a sua saúde metabólica, tá? Paloma, Nutri, com o PCR precisa ter guia RI também para quem tem os dois? Não entendi. Não entendi sua pergunta, Paloma. Se você puder reformular a pergunta para eu entender melhor, consigo responder, tá? Mirelle, recomenda alguma pós-graduação focada em nutrição e saúde da mulher? Então, eu fui acumulando conteúdo de várias participações em vários lugares diferentes, então meu repertório hoje é um acúmulo de várias informações diferentes, assim, de congressos que eu fui participando, desde antes de ser formada, depois pós-graduação. Então, específica para a saúde da mulher, eu ainda não fiz nenhuma pós-graduação, não tenho nenhuma para te indicar. Mas eu gosto muito dos cursos do Luciano Bruno, nutricionista. Ele fala muito sobre saúde da mulher, síndrome dos ovários policísticos, então acho que vale a pena esse investimento. Por enquanto é isso, tá? Mas assim, estude muito por conta própria também, tenha curiosidade, leia artigos para você tirar suas próprias conclusões. Isso vai fazer muita diferença na sua prática clínica. E se em algum momento eu fizer essa pós-graduação, você é a primeira pessoa a indicar para vocês lá no Instagram, mais voltada para a saúde da mulher mesmo, tá? Inclusive, eu só não fiz porque eu não tenho uma boa recomendação até esse momento de uma pós-graduação muito boa, assim, voltada para a saúde da mulher. Letícia, eu adquiri o guia de resistência à insulina, através dele já mudei muito a minha alimentação, me deu um norte do que comprar no mercado, inclusive desde que conheci ele, comecei a musculação, ai, que orgulho! Hoje eu gosto tanto que vou de 5 a 6 vezes na semana, uau! Olha a minha empolgação, gente. Eu sou uma grande entusiasta dos exercícios físicos, isso me deixa muito feliz. Quando eu estiver empregada, vou adquirir o guia da SOP, se Deus quiser. Deus abençoe, Letícia. Eu vou te dar o guia da SOP de presente. Entre em contato comigo que eu vou te dar o guia da SOP de presente. Estou muito feliz com essas mudanças e muito feliz em saber que você é aluna do guia aí também. Me deu essa vontade no meu coração de te presentear dessa forma. Então, conte comigo. Espero que você faça um bom aproveitamento desses conteúdos que estão lá também.
tá? Raíssa, muito obrigada pela aula. Ana, eu que agradeço a participação de todas, fiquei muito feliz de dividir esse conteúdo aqui com vocês hoje. Mais uma vez, todas que estão aqui têm 10% de desconto nas consultas e nos planos de acompanhamento, e vocês conseguem todas essas informações pelas mensagens que a gente vai mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp, onde vocês foram notificadas pela aula, a gente vai disponibilizar o desconto para vocês neste acompanhamento ou numa consulta, o que vocês decidirem. E também tem um programa de controle da SOP, para quem quer fazer um investimento um pouco menor, mas muito eficiente também, que vai ajudar muito nessa transformação. Espero vocês na nossa próxima aula. Obrigada pela participação de todas. Um beijo e boa noite, gente. Tchau, tchau.